Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot. Estamos seguindo agora para o terceiro setup analisado nesta série Passeando pela Lojinha. Para quem está chegando agora, nós estamos analisando as estratégias mais populares, aquelas que são mais assinadas na loja de estratégias do Profit Chart. Ao apresentar as análises que estamos realizando, temos tido a oportunidade de apresentar questões e aspectos importantes sobre a linguagem NTSL, o ambiente de desenvolvimento e de backtesting, entre outras questões. E este é exatamente o espírito da comunidade NeoTraderBot: compartilhar informações e conhecimento sobre negociação automatizada de ativos. Em tempo, eu gostaria de reforçar sobre o lançamento do curso Automatização de Trading e NTSL da comunidade NeoTraderBot. Este curso tem o objetivo de dar a você autonomia, independência e desenvoltura para que possa programar qualquer estratégia em NTSL. E esta semana estamos com uma condição especial, um desconto de 30% para os alunos que se inscreverem com antecedência. Então garanta lá a sua vaga e se inscreva no link na descrição deste vídeo. Então, voltando ao tema de análise de setups, neste vídeo vamos ter a dinâmica um pouquinho diferente, pois eu pretendo abordar em um único vídeo tanto o setup, quanto o código, quanto a análise de desempenho. E hoje vamos tratar sobre o sistema de cruzamento de médias, mais especificamente de duas médias. E vamos utilizar como referência este livro aqui, Technical Analysis of the Financial Markets. Este livro, que é obra de John Murphy, é considerado um black book, um livro de referência por muitos autores. O sistema de cruzamento de médias é um setup de rastreamento de tendência. Vamos utilizar a sua versão clássica e ao longo deste vídeo vou dar dicas de como modificar e aperfeiçoar este setup. Então bora para o conteúdo. Bom pessoal, estou aqui então na loja de estratégias, filtrando as estratégias de execução, as mais vendidas. Nós já fizemos a análise da estratégia completa dentista reversão, já fizemos do setup 1, 2, 3. Aqui nós temos uma estratégia que é apenas um modelo de automação OCO e Break-Even, publicado pela Nelogica. O que nós temos também vários snippets no site da NeoTraderBot, demonstrando como fazer gestão de risco. Tem até um e-book, se você quiser baixar, gratuito, no qual eu mostro como fazer gestão de risco de operações. Então lá você vai ter stop móvel com break-even, apenas break-even, stop móvel discreto ou contínuo. Então tem várias variações para poder realizar gestão de risco. A próxima estratégia mais baixada seria o cruzamento de 3 médias. E se você descer aqui um pouquinho, nós também temos aqui um cruzamento de 2 médias. Ambas estratégias foram publicadas aqui por Marconi Trader e tem aqui 897 assinaturas e essa aqui teve 567. Então, para fins didáticos, para poder facilitar a explicação, eu vou modificar um pouco a ordem e hoje eu vou falar sobre cruzamento de 2 médias exponenciais. Em seguida, falarei de cruzamento de 3 médias exponenciais para poder depois voltar à ordem aqui dos vídeos. Eu vou clicar então cruzamento de 2 médias exponenciais. Aqui tem um link para o vídeo do Marconi. Tá bom, aqui tem uma breve descrição e você percebe que já foi feito um trabalho em cima do setup clássico de cruzamento de média. Então, para evitar rodar essa estratégia aqui específica em 5 ativos diferentes, onde depois alguém pode argumentar, você não modificou o parâmetro, teria que otimizar para o ativo tal. E realmente, para obter o máximo de uma estratégia, você deveria fazer um processo de otimização para identificar aí quais são os parâmetros ótimos para executar em um determinado ativo e qual seria o tempo gráfico com maior chance de sucesso daquela estratégia. Eu vou fazer então um pouco diferente, eu vou pegar o setup clássico, eu vou utilizar como base este livro aqui, Technical Analysis of the Financial Markets, que nos fala um pouco sobre o cruzamento de médias. Aqui é a espécie de um black book, onde vários autores se referenciam, né? Nós temos aqui nos setups que fazem rastreamento de tendência, nós temos aqui os casos de sinais gerados por médias móveis. Então aqui fala que a técnica de double crossover tem 2 combinações bastante populares, que seria 5 e 20 ou 10 e 50. E geralmente, tradicionalmente, as pessoas aplicam essas estratégias em tempos gráficos diários. Então aqui seriam 5 e 20 dias ou 10 e 50 dias. Nós vamos fazer testes em outros tempos gráficos que não são apenas o diário. Então vou utilizar esse valor de 5 e 20 para as duas médias.
Não vou incluir gestão de risco das operações, nós vamos deixar o próprio setup dizer quando que é a abertura da posição e quando que é o fechamento. Então vou explicar aqui o setup, passar pelo código-fonte, explicar o código-fonte para vocês, explicar alguns aspectos da execução desse código-fonte em diferentes contextos dentro do Profit Chart, porque tem algumas sutilezas que você precisa prestar atenção. Em seguida nós vamos fazer a análise de desempenho. Então me acompanhe. Ok, então vamos iniciar aqui explicando sobre o setup. Então, para um setup de Double Crossover, um sistema que utiliza cruzamento de médias para rastrear a tendência, ele vai ter uma média rápida e uma média lenta. E a literatura clássica indica aí médias exponenciais, Exponential Moving Average, de 5 e 20 períodos. Então eu vou explicar para o mercado em alta como que deveria se comportar as médias. Estamos vendo aqui, ó, a média branca é a média lenta, a média vermelha é a média rápida. Quando o mercado está em alta, a média rápida vai acompanhar de forma mais próxima o valor de fechamento dos candles ou dos boxes da sua série de dados. E a média branca, que é a média lenta, como ela tem um maior número de períodos, aqui no caso 20, ela vai ser mais suavizada, então o tempo de resposta dela é mais lento. Para o mercado em alta, então, nós vamos ter que a média rápida vai estar acima da média lenta. Isso caracteriza um mercado em alta para o sistema de cruzamento de média. Para o mercado em baixa vai acontecer exatamente o contrário. A nossa média rápida vai estar abaixo da média lenta, caracterizando assim o mercado em baixa. Qual que é a questão da utilização de médias móveis? Quanto maior o número de períodos que você utiliza para uma média, maior será o atraso dessa média em relação ao sinal, que no caso é o fechamento dos candles. Ou seja, média móvel é um tipo de lag indicator, ou seja, indica com atraso. A média móvel não tem como prever o futuro e te sinalizar qual vai ser a tendência dos preços. Os preços precisam se movimentar e depois a média irá acompanhar. Como eu citei no início deste vídeo, nós estamos nos apoiando neste livro aqui de John J. Murphy, de 1999, que é o Technical Analysis of the Financial Markets. Quais são, então, os sinais para se realizar abertura de posições? Então, nós vamos fazer compra-mercado quando a média rápida cruzar para cima a média lenta. E nós vamos fazer uma venda-mercado quando a média rápida cruzar para baixo da média lenta. A gestão das posições no setup clássico, ou seja, sem gestão de risco, será a seguinte. Se eu estiver comprado, nós vamos reverter a posição se a média rápida cruzar abaixo da média lenta. Então, que é este caso aqui, ó, a média rápida, marcada em vermelha, cruzou abaixo da média lenta, marcada em branco. Então, quando houver o cruzamento, nós vamos fazer a reversão da posição. Até aqui eu estava comprado, que minha média rápida estava acima da média lenta. Quando cruza para baixo, há uma sinalização de que o mercado vai entrar numa tendência de baixa, então eu faço uma reversão de posição e entro para o lado vendido. Nesta figura aqui eu tenho a situação oposta. Eu estava primeiro numa condição de mercado em baixa, com a média lenta acima da média rápida. Após a média rápida cruzar para cima da média lenta, eu vou fazer uma reversão de posição. Então eu saio de vendido para comprado. Então esses sinais aqui que eu citei inicialmente, eles vão ser válidos na primeira vez que você faz uma operação. Então no primeiro cruzamento, ou eu vou entrar na compra ou vou entrar na venda. Em seguida, nos cruzamentos, eu vou fazer simplesmente reversão de posição. Então vamos ver o código-fonte deste setup e vou explicar algumas sutilezas da execução deste setup em backtesting e no módulo de automação. Vamos lá. Estou aqui então no editor de estratégias com código de cruzamento duplo de média. Nós temos aqui então da linha 10 à linha 44, em 34 linhas de código a gente tem todo o setup implementado. Vou explicar aqui parte a parte para você entender melhor. Na linha 1 a 3 nós temos os parâmetros de entrada da estratégia, são dois parâmetros, quantidade de períodos da média rápida e quantidade de períodos da média lenta, que recebem os valores default de 5 e 20 respectivamente. Nas linhas 5 a 7, nós temos as variáveis do nosso código. Então, nós temos duas variáveis booleanas, B sinal compra, B sinal venda. Nós temos duas variáveis do tipo float, F média rápida, F média lenta. Em seguida, na linha 9, nós começamos o corpo principal do nosso código. Na linha 11 e 12, nós vamos inicializar as variáveis booleanas com valor falso. E nas linhas 14 e 15, nós vamos atribuir valor para as variáveis de F média rápida, F média lenta, chamando a função média exponencial, que recebe dois parâmetros, a quantidade de períodos e a série de dados na qual será realizada a média.
Então, para média rápida, vou utilizar P quantidade de períodos média rápida e vou aplicar sobre a série de fechamento dos candles. Para média lenta, vou utilizar P quantidade de períodos média lenta, também aplicando na série de dados de fechamento. Em seguida, na linha 17 à linha 24, eu apenas vou plotar os indicadores. A linha de plot 1 será a média rápida, a linha de plot 2 será a média lenta. A linha 1 ficará vermelha e tracejada, a linha 2 ficará branca e sólida, que é o padrão do plot. Nas linhas 27 a 35, nós temos então os sinais da estratégia. Então, se f média lenta for diferente de 0, significa que eu já tenho valores disponíveis para média lenta. E aí eu vou fazer a seguinte lógica: se média rápida for maior que a média lenta no instante atual, e no candle anterior a média rápida for menor ou igual à média lenta, significa que houve um cruzamento para cima e, portanto, eu vou colocar como true o meu sinal de compra. Se acontecer a situação contrária, a média rápida for menor que a lenta no instante atual e no candle anterior a média rápida estava acima ou igual à média lenta, eu vou fazer o sinal de venda ser igual a true. Então aqui eu gerei os sinais e na linha 39 a linha 42 eu vou fazer a gestão das ordens e das posições. É uma gestão muito simples, é um setup muito clássico. Então aqui nós não temos ainda sofisticação, que nós vamos ver depois o que a gente poderia alterar. Se eu não tiver posição e tiver um sinal de compra, eu vou fazer uma compra mercado. Se eu não tiver posição e tiver um sinal de venda, vou fazer uma venda mercado. Se a minha posição for maior que 0, significa que eu estou comprado. E se tiver um sinal de venda, eu vou reverter a posição. Se a minha posição for menor que 0, significa que eu estou vendido, e houver um sinal de compra, então eu vou reverter a posição também. Pronto, a estratégia é essa, um setup clássico, simples. E agora vamos ver aqui no gráfico o comportamento dele. Eu vou dar zoom aqui, para a gente poder pegar uma situação. Então percebam esta situação aqui específica. Eu estava numa situação aqui que seria o mercado em alta, com a média rápida acima da média lenta. É claro que aqui não está no mercado em alta, nós estamos aqui numa região aqui de consolidação, né? Sem uma clara definição de tendência, mas para este setup isso seria considerado aqui uma tendência de alta. A gente poderia filtrar estas situações aqui para evitar operações em regiões de congestão. Uma vez que há o cruzamento para baixo da média rápida em relação à média lenta, que aconteceu neste candle aqui, ó, vou marcar em azul, aqui a média rápida está abaixo da lenta, e aqui ela estava ligeiramente acima da média lenta. Então aqui houve o sinal de venda. Só que esse sinal de venda ele vai ensejar uma venda a mercado. E no backtesting, a venda a mercado é feita apenas no fechamento deste candle no preço de abertura do próximo. Então observe que cruzou entre este candle e este daqui, cruzou o preço e só fez a venda aqui. Então neste atraso aqui, nós já temos uma perda aí de lucratividade da operação. Isso aqui é algo que poderia ser aperfeiçoado. A gente poderia verificar alguma forma de tornar mais tempestivo, uma vez identificado o cruzamento, atuar de maneira mais tempestiva. Para fins de backtest, nós não temos, em dados históricos, informações de tick-a-tick, por isso utiliza-se o modelo de simulação de barra fechada. Um outro ponto importantíssimo, quando nós estivermos simulando estratégias que têm reversão de posição, é que no backtesting a gente pode fazer reversão de posição. E eu posso pegar essa estratégia aqui, colocar num gráfico em tempo real e utilizar estes sinais como suporte para operar manualmente. Isso é plenamente possível. No entanto, ocorre que as reversões de posições elas não ocorrem dentro do módulo de automação. A Nelogica, com os seus motivos que eu realmente não consigo compreender, não permite a reversão de posição dentro do módulo de automação, o que inviabiliza utilizar uma estratégia como essa aqui, por exemplo. Eu não vou conseguir, no módulo de automação, fazer reversão de posição numa única barra. O que vai acontecer no módulo de automação, quando eu mandar reverter a posição, é que vai liquidar, vai zerar minha posição aqui e eu só vou conseguir entrar vendido na próxima barra. Então, se você for aplicar esse setup em uma situação real, esse backtest que nós estamos fazendo aqui, se ele for automatizado no modo de automação, já não vai ter exatamente o mesmo comportamento. E isso é um ponto importante. Isso é um dos detalhes que a gente vai abordar lá no curso de automatização de trading em NTSL, assim como vários outros temas. Vamos prosseguir aqui neste gráfico para a gente verificar que, uma vez que fez a venda aqui,
ainda está posicionado até o momento atual. Então vamos voltar aqui uma outra situação. Por exemplo, neste caso. Neste caso foi feita uma venda, e aí percebam a questão do atraso, né, da venda, de só ser realizada no próximo candle, e nós estamos aqui no tempo gráfico de 5 minutos. Então isso ensejou uma venda aqui embaixo, quando a média pode ter cruzado quando o preço estava aqui em cima. Uma das formas de a gente trabalhar esse setup aqui, de tentar melhorar, é prever qual que é o preço que gera o cruzamento e já posicionar uma ordem stop nesse preço para poder tornar mais tempestiva a entrada. Outra forma de melhorar o setup é fazer a gestão de risco desta operação. Uma vez que entrou vendido, nós podemos configurar o stop e o alvo será dado pelo cruzamento novamente aqui da estratégia. A gente não vai mexer no alvo. Mas o stop, por exemplo, nós podemos fazer um stop móvel que vai acompanhando a operação. Podemos utilizar um stop móvel junto com um break-even. Então, se eu tivesse, por exemplo, 100 pontos aqui de lucro na operação, no caso do mini índice, eu posso pegar o meu stop e já zerar o risco desta operação, reduzindo assim a chance de eu ter uma falsa sinalização de tendência de baixa nesse setup e incorrer num prejuízo. Então eu já zero o risco e a partir daí eu tento proteger o lucro à medida que a tendência vai se desenvolvendo. Então aqui no caso, os candles apresentaram baixa até aqui, depois reverteu e voltou. Então a minha entrada foi aqui e percebam que a minha saída foi aqui em cima, quando cruzou novamente. Nesta operação aqui, o setup gerou prejuízo. Se eu tivesse aqui um stop móvel, por exemplo, talvez eu conseguisse mover ele e saísse aqui, numa situação de lucro ainda. Então, uma possibilidade de melhoria do setup é utilizar gestão de risco nas operações. E por fim, uma sugestão para quem vai utilizar setup de rastreamento de tendência como um sistema de cruzamento de média é tentar utilizar essa estratégia em ativos que tenham tendências, momentos de tendências mais claros. Se você aplicar num tempo gráfico um ativo que seja muito pequeno, por exemplo, 1 minuto, algo muito curto, o preço, numa escala de 1 minuto, ele não vai pegar uma tendência e vai andar, por exemplo, aqui 700 pontos toda hora. Ele vai ficar oscilando em torno de um ponto, depois vai subir, vai ficar oscilando. Tem muito ruído dentro do tempo gráfico de 1 minuto. Então, uma estratégia como essa, aplicada em tempos gráficos pequenos, a maior chance é que você fique operando, tomando um monte de stop, e quando as operações derem lucro, elas não serão suficientes para apagar todos os erros, todas as falsas sinalizações que ocorreram anteriormente. Então a sugestão é aplicar esse setup em ativos com tempo gráfico maior, e aí isso vai variar de ativo para ativo, é preciso fazer uma análise para poder identificar qual o tempo gráfico mais adequado, e também os ativos mais adequados, capturar os ativos que estejam em algum momento de tendência. Você pegar ativos que estão em consolidação para aplicar rastreamento de tendência com esse sistema de média móvel não é uma boa ideia. Para isso, para capturar quais ativos estão em tendência, você pode fazer uso também de screenings, por exemplo, que é algo que a gente vai abordar lá no curso de automatização de trading NTSL. Como pegar uma grade de ativos e identificar situações específicas daqueles ativos. Eu quero identificar os ativos que estão em tendência. Eu consigo fazer isso por programação. Ok, expliquei o código, falei de alguns pontos. Vamos então agora fazer a análise de desempenho deste setup na versão que ele se encontra aqui. E antes de demonstrar o resultado da análise de desempenho, vou falar rapidamente da metodologia. Já expliquei algumas vezes nos vídeos anteriores, então vou ser bem breve. Vou passar aqui rapidamente. Nós vamos testar este setup em 5 ativos: mini contrato de índice, mini contrato de dólar e em 3 ações, Vale, Petrobras e Itaú, que representam 30% do índice IBOV. Vamos testar em diferentes séries de dados. Para este setup eu testei apenas em candlestick e dependendo da estratégia nós vamos poder utilizar os tempos gráficos de 1, 5, 15, 60, um dia, uma semana. Nós realizamos o backtesting em todos esses tempos gráficos para todos esses ativos no gráfico de candlestick. O backtest considerará custo de transação, 85 centavos por contrato de dólar, mini contrato, e 45 centavos por mini contrato de índice, 0,023% sobre o volume das ações.
Vamos analisar a sensibilidade ao slippage do melhor resultado encontrado em termos da relação retorno anual e drawdown e que não seja suspeito de overfitting. O capital necessário para operar a estratégia será definido como 3 vezes o drawdown máximo da curva de capital, mais a margem necessária para operar. Nós vamos então fazer o radar de desempenho da estratégia, do melhor resultado. Vamos comparar em relação ao benchmarking, que é a taxa Selic, e vamos compor o rol das estratégias que nós estamos fazendo desde o início dessa série passeando pela lojinha. Aqui nós temos o resultado de todas as simulações que foram feitas, né? São 5 ativos, 6 tempos gráficos, deu então 30 simulações aqui. Então tem a data início, data fim, resultado líquido das operações, quantidade de trade, taxa de acerto, risco ganho da estratégia, retorno anual, drawdown em termos percentuais, drawdown de capital, se tem carregamento, ou seja, se carregou uma posição de um dia para outro, caracterizando swing trade, quais foram os custos de transação, preço médio da compra, para poder determinar então o capital necessário no caso das ações, e o capital necessário aqui para operar a estratégia, que é em função do drawdown, como eu expliquei anteriormente. Se você quiser dar um pause nesse vídeo e verificar essa tabela, fique à vontade, eu vou prosseguir aqui. Então nós temos aqui o resultado da métrica retorno anual dividido pelo drawdown máximo da curva de capital. E a gente observa que este setup aplicado a tempos gráficos de 1 minuto e 5 minutos tiveram um resultado muito ruim. Teve então um retorno negativo. A estratégia a partir de 15 minutos de tempo gráfico, ela apresenta aqui resultado muito modesto, né? Resultado quase que zero. Então teve uma relação aqui de retorno anual sobre drawdown próximo de zero, onde as melhores execuções foram para Petrobras 4 no tempo gráfico de 60 minutos, onde obteve-se um retorno médio anual de 10% e um drawdown de capital de 20%. E a pior execução ficou para Itaú 4 no gráfico de 15 minutos, onde houve um retorno anual de menos 15% e uma drawdown na curva de capital de 23%. Resumo estatístico das simulações é que a média de retorno anual ficou em menos 17%, mais ou menos 26%, variância muito grande. Média de drawdown máximo da curva de capital foi de 31%, mais ou menos 7%. E se a gente plotar aqui o risco-ganho das estratégias no eixo Y pela taxa de acerto, comparando com esta curva em laranja, que é a curva do critério de Kelly, ou seja, para uma determinada taxa de acerto, qual que é a relação de risco-ganho mínima que eu tenho que ter para que compense investir nessa estratégia e ter uma esperança positiva de retorno. A distribuição das simulações ficou com uma taxa de acerto aqui baixa, né? Variando aqui de 20 e poucos por cento a 40% no máximo. Então, uma taxa de acerto baixa, e o risco-ganho das operações variou de 1,5 a 3,7. Vamos prosseguir então nossa análise com o melhor resultado que a gente teve para Petro 4 no tempo gráfico de 60 minutos. Então aqui nós temos um gráfico de todos os trades realizados por esse setup nessa configuração, Petro 4 60 minutos, onde houve 562 operações, uma taxa de acerto de 33,6%, um risco-ganho da estratégia 2,61%, um risco-ganho bom, né? Mas uma taxa de acerto muito baixa. Então, houve operações de swing trade? Sim. Então, em diversos momentos, carregou exposição de um dia para o outro. No tempo gráfico de 60 minutos, isso é relativamente comum. E o que a gente observa aqui nesse gráfico de operações realizadas é que houve algumas operações com um bom retorno, mas esses retornos aqui somados não foram suficientes para compensar as operações que apresentaram prejuízo. Aqui nós temos a curva de capital. Então, esse backtest aqui começou em 10 de 1 de 2018, terminou em 27 de 3 de 2023. Aproximadamente 5,2 anos de simulação, o resultado líquido final de R$ 2.644, o que nos dá um retorno anual médio de 9,7%. O custo de transação foi de R$ 372, o custo aqui é em função do volume movimentado, né? O que engloba o preço do ativo e também a quantidade de operações realizadas. O máximo drawdown foi de R$ 844, e o máximo drawdown em termos percentuais representou 19,8% de recuo na curva de capital. E o capital recomendável para operar essa estratégia é de R$ 4.258. A gente observa aqui no iniciozinho, né, que houve uma operação aqui que deu lucro, e aí fica aqui meio que consolidado o retorno aqui dessa estratégia,
aí uma outra operação vem, dá lucro, e depois houve uma sequência de operações de prejuízo que foram deteriorando o capital, e depois, aos poucos, foi se construindo aqui um resultado, chegando aqui próximo dos R$3.000, que tirando o custo de transação, nos dá o líquido de 2.644. Embora positivo o retorno aqui, ao longo de 5 anos, o retorno anual ficou em 9,7, que é um retorno baixo. Então, se nós fizermos análise de sensibilidade ao slippage, e isso é fundamental, principalmente porque essa estratégia faz entradas e saídas a mercado, a gente verifica que, sem slippage, nós temos um retorno anual de 9,71, aplicando um tick de slippage, cai para 5,78, 2 ticks, 2,33, 3 ticks, já se torna negativo o retorno, 4 ticks, negativo em 2,07%. Então, para 2 ticks, no caso de ações, nós vamos considerar essa daqui como uma situação real. Nós vamos ter então um retorno anual dessa estratégia, nessa configuração Petro 4 60 minutos, para as médias de 5 e 20 exponenciais, um retorno anual de 2,36%. Ao aplicar o SLIP, a gente altera o resultado das operações. No caso, isso reduz aqui a taxa de acerto da estratégia de 33% para 30% e reduz também o risco-ganho para 2,58%. O resultado líquido, portanto, para 2 ticks de slippage fica em R$ 659,18. Aqui nós temos então o resumo do resultado, considerando 2 ticks de slippage. Em verde aqui nós temos qual que seria o critério mínimo aceitável para a gente começar a pensar em colocar uma estratégia em conta real. E aqui observa-se que essa curvinha amarela, que são os atributos da estratégia, ficou praticamente contido dentro desse círculo verde. O que obteve um valor mais interessante foi o risco-ganho por operação, de 2,58, quando nosso critério mínimo é de 2. A taxa de acerto que a gente colocou em 50%, para a estratégia teve uma taxa de acerto de 30%, abaixo. O drawdown foi de 22%, acima do valor aceitável de 10%. O retorno anual foi de 2,33%, muito abaixo da taxa Selic, de 13,06%. E o risco-ganho do patrimônio foi de 0,11%, muito abaixo do valor 2%, que a gente gostaria de obter numa estratégia. Então, aqui na composição do rol de estratégia, a taxa Selic ela está performando melhor do que todas as estratégias que a gente testou até agora. Então, entre 1º de março de 2022 e 1º de março de 2023, a taxa Selic apresentou um retorno de 13,06%. As estratégias que nós testamos até o momento, a melhor até agora, com o melhor resultado, foi Dentista Reversão, 9,64. Em terceiro lugar aqui, cruzamento de duas médias, com 2,33. E o melhor resultado aqui da nossa análise para o setup 123 da LS Quant, que está disponibilizado na loja de estratégias, obteve um retorno anual negativo de menos 3,99%. Vou reforçar aqui que nós não estamos recomendando nenhum tipo de estratégia ou investimento. A ideia durante essa série de vídeos no qual estamos analisando os setups da loja de estratégias, mantermos este ranking para não perder o histórico das análises que nós estamos fazendo. E aí, espero que tenham gostado deste conteúdo. Saber o desempenho esperado de uma versão clássica de um setup é um excelente ponto de partida, porque a partir daí nós poderíamos pensar em formas de aperfeiçoar este setup. Podemos pensar em filtros para abertura de posições, aplicação de gestão de risco, otimização de parâmetros, entre outras alternativas. Estes são assuntos que estão presentes no curso de automatização de trading em NTCL, o qual eu vou reforçar novamente que esta semana estamos com 30% de desconto para os alunos que se inscreverem com antecedência. E além do desconto, você poderá participar de sorteios de mentorias comigo e camisetas da NeoTraderBot. Na minha opinião, é uma excelente oportunidade para você que está querendo aprender a programar em NTSL e se aprofundar no mundo de desenvolvimento de robôs para negociação na bolsa. Então garanta a sua vaga e venha programar com a gente. Nos vemos no próximo vídeo e até!